Um, dois, três e... Olá, pastelinos! Meu nome é Emily e eu sou do Pastel Escritor. Pra quem já conhece, estou de volta, e pra quem não conhece, seja bem-vindo. Este é um canal onde a gente fala sobre várias coisas, mas a ideia inicial era falar sobre livros, e aí eu pensei... Tô um tempo sem gravar, temos uma câmera nova, temos lido algumas coisas, vou fazer resenha de um livro. O escolhido é O Sentido de um Fim. Ele é um livro enviado pela Tag, a Aline assina desde janeiro, eu acho. E este é o livro do mês 6. Geralmente as pessoas fazem o quê? Elas leem todo mês quando chega o livro, não é mesmo? Mas não deu muito certo, aí eu acabei... Acho que esse foi o primeiro que eu li da Tag, inclusive, se eu não, foi o segundo. Muito legal, tipo, de um jeito que eu É não... isso que você tem a dizer sobre o livro? Ele Calma. é muito legal? Não, Eu tô desse adjetivo. Fala incrível, fala maravilhoso, mas não fala legal. Tá não é pra se explicar com legal. Tá bom, desculpa. Tiro legal. Ele é um livro... ele é difícil de explicar. Porque eu peguei, tipo assim, deitei na minha rede e falei, vou ler. Aí eu comecei ele. Aí eu terminei ele. E aí eu falei, como assim? Ele é muito fácil de ler e ele tem uma coisa que me incomoda um pouco nos livros da Tag, é que ele não tem capítulos. Raiva. Então ele começa e termina ele, tipo, você nem vê, porque ele não tem capítulos. Ele tem só uma divisão, que é tipo bem no meio dele, o autor foi tipo, vou escrever metade da história e aí eu vou fazer uma divisão bem no meio do livro. E aí ele tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é tipo, conta a história de 4 amigos e a juventude deles e algumas coisas que aconteceram nessa época. E a segunda parte é um desses amigos, ele recebe a carta, o nome dele é Tony. Ele recebe uma carta não, tipo, é uma lembrança, tipo, uma caixinha, tipo, coisas que o Adrian deixou para ele. Tipo, olha só, agora você vai entender as coisas que aconteceram quando a gente era jovem e você não podia entender na época. E eles eram melhores amigos. E então, a partir disso, dessa segunda parte, a gente começa a ter uma outra visão de várias coisas que aconteceram na primeira parte. E aí você começa a ficar confusa junto com o Tony, sem saber se o que o Adrian tá contando realmente aconteceu, ou se o que ele entendia quando tava na época realmente era o que tinha acontecido, porque fica muito... Assim, tipo, ele tinha certeza de várias coisas e ele era tipo assim, não, isso aconteceu e foi assim, eu conheci essa pessoa e foi assim, e na verdade ele vai descobrindo que várias outras coisas que aconteceram, tipo, e que ele não tinha como saber na época, influenciaram aquilo. Só que ao mesmo tempo, isso também me fez ficar com a dúvida de tipo, se o que o Tony tava falando era o que realmente tava na carta, ou eu não sei, porque a gente percebe, porque no final do livro, na segunda parte, ele tá bem velho, eu esqueci a idade dele. E aí o livro também dá tipo umas jogadas, tipo assim, olha só, quando você fica mais velho, as coisas ficam mais confusas, e essa é uma coisa que eu sempre parei pra pensar, porque a gente acredita nas coisas, a gente lembra das coisas como elas foram e como elas significaram pra gente. E então, nem sempre as coisas são do jeito que elas realmente aconteceram. Tipo, eu posso pegar e contar alguma história que aconteceu comigo e com a Ali pra uma pessoa e, tipo, ela pegar e contar essa mesma história pra outra pessoa e a história ser completamente diferente. E então o livro, ele te deixa com essa dúvida se o que aconteceu no começo, aconteceu no começo é ótimo, era o que realmente tava acontecendo, do jeito que ele tava vendo, tipo, ele tava com o olhar dele sobre a coisa. E eu não sei, tipo, é normal, sabe, isso acontece em todas as histórias, só que esse livro te faz pensar sobre isso, sabe, sobre você lembrar, e eu não sei porquê, mas eu tava pensando nele. E aí me veio o nome de outro livro, e eu nem sei se fala sobre algo parecido, mas é tipo, os prós e contras de nunca esquecer, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo, que essa frase casa muito com esse livro, porque você lembra das coisas, mas você não lembra como elas realmente aconteceram, e aí você fica tipo, meu Deus, explodi a cabeça aqui. E aí
Ah, eu não sei, ele é muito bom e essa capa é linda, parece que é costurado assim. Chega uma herança pra ele que foi deixada pela mãe da Verônica, que foi uma mulher com quem ele se envolveu, tipo, na juventude dele. E o Adrian também se envolveu com ela. E aí, tipo, acabou que... Na verdade, isso acabou com a amizade deles quando eles eram jovens e, enfim, eles se afastaram. E aí, quando chegou isso, ele ficou... Ué, que tipo de assombração é essa na minha vida? E aí ele foi atrás e etc. E ele descobriu que existia um diário, mas que esse diário tava com a Verônica. E ele ficou tipo... Meu Deus, eu preciso falar com ela porque eu preciso saber o que tem nesse diário. Que tinha sido deixado pelo Adrian, não pra ele, mas pra Verônica, ou pra mãe da Verônica, se eu não me engano, quando ele se suicidou, enfim. E aí, o que acontece? Ele fica enchendo o saco da Verônica. Ele tenta, né, na verdade, porque é uma pessoa nada acessível. Fala assim, eu quero saber o que tava escrito lá, quero saber, porque o Adrian era meu amigo, então eu preciso saber disso. Porque ele já tava velho, não tinha nada pra fazer mesmo. E aí ele foi atrás de entender o que tinha acontecido. A história se desenrola a partir disso, a partir do que tava escrito nesse diário. E ele, tipo, quer ter acesso ao diário e a Verônica pega e manda, tipo, um trecho lá pra ele, sem pé nem cabeça, e ele fica, tá, que mais? E no fim das contas, ela tinha queimado o diário e ele fica tipo assim, eu sou uma piada pra você. E o livro, ele, tipo, ao invés de te responder as perguntas que ele solta, ele, tipo, só te deixa com mais dúvidas e com mais questionamentos atrás da relação do Adrian com a menina, ou do porquê que a menina deixou ele e a amizade deles acabou, ou o que aconteceu quando o Adrian e a Verônica ficaram juntos. Então é muito tenso. E esse reencontro do Tony com a Verônica também, você vê que eles têm várias coisas mal resolvidas, mas que ele até tenta, ele faz um esforcinho pra resolver e a Verônica fala assim, cara, você devia saber disso, como que você não sabe disso? Resolve aí sozinho. E eu separei uma das várias frases que eu marquei aqui pra ler. E não sei, vai que chama a atenção de vocês, se vocês quiserem ler, se vocês já leram, se... Enfim, vou ler aqui. Quando você começa a esquecer as coisas, não estou falando de Alzheimer, só da consequência possível do envelhecimento. Há maneiras diferentes de agir. Você pode parar tudo e ficar tentando forçar a sua memória, fornecer o nome daquele conhecido, flor, estação, trem, astronauta, ou admite o fracasso e toma medidas práticas como consultar a enciclopédia e a internet. Ou você pode simplesmente deixar pra lá, esquecer de lembrar. Então às vezes você percebe que o fato esquecido volta à superfície uma hora ou um dia depois, normalmente durante aquelas longas noites em claro que a idade impõe. Bem, todos nós aprendemos isso, aqueles de nós que esquecem as coisas. Então, eu acho que no fim das contas, ele é um livro que você não vai olhar e vai falar, meu Deus, é um livro que mudou a minha vida, mas ele é um livro que vai fazer você começar a se questionar se o que você lembra é realmente o que aconteceu, ou se uma versão que você tem da história, tipo, alguma raiva que você tem de alguém, tipo, é por alguma coisa que poderia ter sido resolvida se tivesse sido conversado, ou se poderia ter sido resolvida se você tivesse parado pra pensar pelo lado do outro também, sabe? Ele é bem interessante. Eu não conhecia o autor, eu nunca nem tinha pensado, tipo, meu Deus, olha esse livro, muito bom, vou ler. Agradeço a tag por isso e eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que, sei lá, comenta o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se tô falando abobrinha. E é isso, um beijo, um pastel de... Que droga de primavera sem horário de verão, véi.